Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do TechNet. Meu nome é Jorge Vera e nós vamos falar um pouquinho sobre a instalação do Windows Server 2008 R2. Como estão vendo, eu tenho uma máquina virtual onde eu vou startar ela e logo em seguida vai aparecer as opções de instalação do nosso Windows Server 2008. Vamos aguardar um pouquinho. Ok, no Start do 2008, vejam que o CD é inicializado. Logo em seguida é apresentado a tela de inicialização, onde eu escolho a linguagem de instalação, o formato, ou seja, qual o país eu estou e qual o tipo de teclado. Aqui eu tenho as opções, por exemplo, do Brasil, tá? Escolhendo português, ok? E ele já entrega para mim a opção do teclado ABNT. Eu dou um Next e logo em seguida vem a instalação. Além disso, eu tenho as opções de fazer reparação no meu computador, tá? E dar uma olhadinha o que tem de informação antes da instalação do Windows. Legal, vamos startar a instalação nesse momento, ok? O setup continua startando e logo em seguida vai aparecer mais algumas opções. Mais um pouquinho. Legal. As opções agora são da seleção do sistema operacional, ou seja, quais são as edições do Windows Server 2008 R2 que eu vou escolher na instalação. Um detalhe que a gente tem que atentar para esse tipo de instalação é que as duas opções, eu tenho tanto a Server Core Installation ou a Full Installation. A Server Core Installation é um modelo de instalação onde não tem interface gráfica. Então, se você selecionar, até mesmo por engano, as opções de interface gráfica não serão instaladas nessa máquina. E não é possível você instalar isso posteriormente, tá? Você tem que fazer a instalação prévia. Dessa forma, se você instalou por engano, você vai ter que reinstalar o sistema operacional. Outra coisa que deve ser atentado é a situação do licenciamento, tá? Sempre faça a escolha da opção de licenciamento que você comprou, ou seja, se você tem uma licença Standard Edition, tá? Opte por instalar a Standard Edition. Isso vale para Enterprise e para Data Center, inclusive para Web Server, ok? Outro detalhe importante que é legal salientar é a situação de licenciamento para a parte de virtualização. Tá? Na parte de virtualização, por exemplo, você comprando uma licença do Windows Server 2008 R2 Standard, você tem e pode somente instalar no host a role de Hyper-V e logo em seguida instanciar a mesma licença para o ambiente virtualizado. Começa a ficar interessante na licença Enterprise, onde você tem a possibilidade de usar 4 instâncias licenciadas na virtualização. E a Data Center Edition, você pode licenciar quantas máquinas o teu hardware suportar. Ok, nós vamos optar aqui por uma Full Installation. Vejam que a arquitetura somente 64 bits. No Windows Server 2008 R2, ele não existe a possibilidade de você instalar 32 bits, porque o sistema não existe em 32 bits, ok? Vamos dar um Next e logo em seguida vai aparecer o meu contrato. Ou seja, o EULA, tá? Onde eu vou optar por ler o meu EULA, tá? E concordar aqui no final para prosseguir a instalação. Continuo Next. Logo em seguida, ele pergunta qual é o tipo de instalação que eu quero. Ou seja, eu posso fazer um upgrade, tá? Quando eu tenho uma versão anterior do Windows, ou seja, um Windows Server 2008, 2003, ok? Ou 2008, porque esse é o R2. Atente para o seguinte também, na situação de upgrade, o que pode acontecer é que se você tiver arquitetura diferente, tá? Por exemplo, 32 para 64, o upgrade não é possível, ok? Você só pode migrar dentro da mesma plataforma. Então, nesse caso aqui, como a gente tem uma instalação limpa, o Clean Installation, eu vou optar por um Advanced, vou pegar o meu espaço alocado e aqui eu tenho as opções
do meu drive, onde eu posso criar uma nova partição, deletar partições existentes, formatar minha partição, e até mesmo se eu tiver algum tipo de drive que necessite de drivers, eu posso fazer a leitura de drivers aqui. Tá? Então carregar esses drivers para que isso prossiga de uma certa forma a minha instalação, ok? No caso da primeira instalação, se você der um next aqui, não é necessário criar uma partição. Se você desejar criar uma partição, você vai clicar em New, tá? Vai selecionar o tamanho da partição aqui. Eu vou colocar uma partição de 40 MB, ok? E vou dar um Apply. Ok. Ele vai estar particionando, entendeu? O que ele faz primeiro? Ele sempre faz uma reserva de sistema, tá, de 100 MB. E depois coloca uma partição, tá, de 40 MB, que foi o que eu optei por instalar, ok? E deixo um espaço não alocado. Esse espaço não alocado eu posso criar uma outra partição, no caso aqui seriam meus dados, e optar por instalar em determinadas partições, aonde eu quiser, ok? Nesse caso aqui eu vou instalar na minha partição 2 e vou dar um Next. Logo em seguida, os arquivos são copiados. Então é um tempo que leva, tá? A parte de descompactação dos arquivos, ok? E a própria cópia dos arquivos. O detalhe do 2008 R2 e das versões 2008 é que a instalação dela, ela mantém todos os arquivos de instalação já no próprio HD, ok? Então você não se preocupa mais em instalar qualquer uma feature do 2008, você tem que ter o CD novamente, ok? Então dessa forma é muito mais tranquilo e mais fácil você executar toda essa instalação. A instalação ela continua, ela demora um pouquinho, pessoal, tá? Notem que o percentual começa a aumentar, ok? E logo em seguida vai chegar a 100%. Pessoal, a instalação ela pode demorar alguns segundos. Vocês podem notar que deu alguns pulos justamente porque eu parei a gravação aguardando que a expansão dos arquivos do Windows ela terminasse, ok? Dessa forma, isso vai depender da velocidade do teu disco, tá? E justamente velocidade de processamento também, ok? Pois bem, o próximo passo é a instalação de alguma feature, tá? Que tenha em arquivo de resposta, por exemplo, tá? E também a possibilidade de instalação de atualizações, caso conectado. Logo em seguida ele completa a instalação, tá? E vai fazer o restart da máquina. Então vocês podem observar que após o 100%, ele vai instalando e seguindo a ordem aqui dos passos de instalação, ok? Vamos aguardar mais um pouquinho. Legal. Instalou as features, instalou as atualizações, tá? E na sequência completa o ciclo. Notem que tem uma barra onde existe
toda a parte de instalação, então a barra de progresso, tá? E logo em seguida ele começa e vai realizar o restart, tá? Para continuar a instalação e a primeira parte logo depois do restart da máquina. Mais alguns segundos. Novamente ele faz o restart, ok? E começa a fazer algumas atualizações, tá? Todo esse processo, como eu falei para vocês, ele vai depender do hardware da máquina que você está fazendo a instalação, ok? Então dessa forma, cuide para não ter um hardware muito lento. Quanto mais lento o hardware, quanto mais velho o hardware, ok? Mais problemas você pode ter na parte de mais demora, tá? Na instalação. Eu falo isso para vocês porque eu estou fazendo a instalação dentro de uma máquina virtual. E vocês podem olhar que o processo de instalação ele começa a ficar mais lento, tá? Ele se torna lento. Bom, nesse momento agora o Windows está startando alguns serviços, ok? Justamente para quê? Para que a instalação dele seja terminada, tá? E logo em seguida vá a primeira tela, que é a tela de informações do que a máquina vai ser, ou seja, quais papéis da máquina, ok? Que logo em seguida vai ocorrer e vai ser mostrada para vocês. Pessoal, toda a parte de instalação de drivers, monitor de vídeo, ele acontece nesse ponto, ok? Então, assim, pode acontecer de você ter flicks na tua tela, justamente para que ele entenda quais são as placas, quais são os devices que ele vai fazer a instalação, ok? Então, não se assuste em qualquer processo desses, que é comum mesmo, bom? Ok? Ele vai continuar após fazer o restart, como vocês estão vendo na mensagem. Ok, mais um reset. Legal, essa é a imagem que aparece sempre que ele inicializa pela primeira utilização, tá? Ok, nesse momento ele pede para você, como administrador, alterar sua senha. Então aqui a senha vem em branco, tá? Você tem que fazer o preenchimento de uma senha, ao qual será a senha do administrador, ok? Legal, ele está modificando a senha que eu fiz. Ok, minha senha foi modificada, dou um ok, e ele vai preparar a minha área de trabalho, justamente para que eu possa entrar na tela, tá? E configurar as opções do que será o meu servidor. Ok, pessoal, então ele abriu aqui as configurações, as tarefas iniciais de configuração.
onde eu consigo setar toda e qualquer informação dentro do meu ambiente, ok? Legal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Até uma próxima edição e mais um vídeo do TecNet. Obrigado.